derradeira, preste atenção, toda atenção é pouca. Na noite derradeira, Jesus, nós não colhemos nada, o mar não está para peixe. Sabe por que Pedro disse isso? Pedro disse isso exatamente porque ele tinha ofício de pescador. Ele estava querendo dizer, com outras palavras: Senhor Jesus, tu és carpinteiro, de madeira tu entendes, mas de pesca sou eu que entendo. Desde a minha pequenez eu conheço o mar, sei do mar do norte a sul, de leste a oeste. Olha, eu sei quando está de acordo, quando tem peixe, e mesmo assim eu sabendo, eu não colhi nada na noite passada. Agora o Senhor manda eu voltar, já lavei a rede, já traquei o barco, nós vamos voltar. Jesus disse: Pedro, vai ao mar alto e lance a rede. Pedro ainda disse: Senhor, o mar não está para peixe. Tem muita gente como Pedro. Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem gente achando que o mesmo pensamento dele é igual ao do Pedro. Senhor Jesus, não tem jeito. Sempre quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, sempre tem alguém falando: não tem jeito, não vai dar certo. Pastor, é loucura esse projeto. Irmão, para com esse negócio, missionária, não precisa ir lá. O filho da irmã Maria não tem jeito, não tem compromisso com nada. Para com esse negócio, eu já fui lá, evangelizei e não ganhei para Jesus. Ele não quer nada com Jesus, não adianta ir lá. Eu já fui, eu já fiz, eu já preguei, e ele não quer compromisso. Tem gente pensando que nem Pedro, achando que ele sabe, que ele foi e não conseguiu, mas Jesus mandou, meu irmão. O nosso aqui é papel, é pregar o evangelho. Se nós temos que obedecer, porque Pedro disse: eu não achei, Pedro, não consegui nada de peixe, mas como tu mandas, eu irei. E diz a Bíblia que Pedro lançou a rede e muitos foram os peixes que ele colheu. Está cheio de gente achando como Pedro que tem ofício de pescador, pensando que sabe a teologia. A teologia prega, o anel prega, o canudo de formatura prega, mas é quando Jesus manda é que o negócio vai dar certo, irmão. Pode muita gente achar que pode, mas R menos S na palavra não adianta de nada. Mas quando Jesus manda, pode ser qualquer um, porque Jesus mandou, é Ele que você quer usar. É você falando errado: nós vamos, nós fomos, nós fomos. Pode você achar: não sei pregar, mas não tem problema, Jesus vai falar na tua boca. Se você crê nisso, levante a mão e dá um brado de glória. Pedro estava querendo dizer: Jesus, eu conheço, o meu ofício é esse, eu entendo do negócio. Mas logo caiu a ficha: mas porque tu mandas, eu irei. Lançou a rede, e quando ele lança a rede, diz a Bíblia que obteve êxito, porque foi tamanha quantidade de peixe que a qual a rede não pôde se conter. A Bíblia diz que quando eles trouxeram o peixe para dentro do barco, eram tantos peixes que quase naufragaram, quase foi a pique. A Bíblia Sagrada diz que então Pedro agora começa a acenar os outros barcos: venham, e começou a dividir os peixes. A Bíblia Sagrada nos fala claramente que Pedro dividiu os peixes com os outros barcos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando nós obedecemos a Jesus, nós vamos obedecer a Ele e vamos obter êxito. Muitas serão as almas neste lugar, a qual tamanho vai ter. O Senhor vai fazer grandes obras nesta igreja, neste ministério, que o pastor vai olhar para outras igrejas e vai dizer: tem muitas almas aqui, pode vir, vai para lá, vai para cá. Aonde tiver uma palavra sendo pregada verdadeira, o pastor vai conduzir aquela ovelha. Tem muita gente achando que peixe, agora nós vemos a Bíblia que almas representadas por peixes. A água, a Bíblia Sagrada nos diz em Apocalipse capítulo 17 versículo 15, que é línguas, povos e nações. Quando Pedro teve êxito e muitos foram os peixes que subiram ao barco, na redes capturados, ele acenou os outros barcos. Tem gente que acha que ganha almas, aqueles que ele ganha é dele, não é de Jesus.
Jesus. Tem muita gente achando que quando vem para a igreja não pode ir para outro barco. Pessoas egoístas, pessoas que a qual acha que as almas é dele. Mas aqui eu vejo o exemplo de Pedro, que nos traz a saber que se ganha os peixes, não devemos nos importar. Tem peixe para todo mundo, tem alma para toda a igreja. Ainda se ajuntasse toda a igreja de Ubatuba, não daria conta nas almas que estão perdidas. Sabe o que eu aprendo com isso? Pedro nos dá o exemplo que nós não devemos preocupar de perder almas para outra igreja. Não existe isso. Muita gente está aprontando. Tu está perdendo membro para a igreja de fulano de tal, tu está perdendo membro para a igreja de fulano. Irmão, não existe esse negócio de perder crente para a igreja. O crente apenas mudou o endereço de adorar o Senhor, porque a igreja é apenas uma, é lá no céu, é a única igreja dos lavados e remidos. Nós não temos que temer de perder membro para a igreja, nós temos que temer de perdê-las para o inferno. E muita gente está se preocupando com isso. Não pode ir na outra igreja, não pode visitar ninguém. Congresso aqui abençoado, ninguém pode vir aqui abençoar. Ninguém pode vir aqui dar um glória a Deus, dar um terra. Se eu fosse olhar para isso, talvez muitos aqui também não estariam. Tem pessoas aqui que, se o pastor souber, não poderia estar aqui hoje. Ainda fala ainda assim: souber que eu estou aqui, eu vou ser excluído. Até parece. O dono do peixe não era Pedro, porque Pedro mesmo não teve êxito. Por Pedro mesmo não colhia peixe. Só teve peixe porque Jesus estava no barco. Aleluia. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Não, você não entendeu. O dono das almas não é o líder. O dono das almas é Jesus de Nazaré. Você só sabe se está entrando salvação aqui é porque Jesus está nesse barco, é porque Jesus está nesse ministério, é porque Jesus está aqui. E se você sabe e já sentiu ele aqui, levante a mão mais uma vez. Eu te convido a adorar. Abre a tua boca, faz biquinho e dá um brado de glórias a Deus. Muitos foram os peixes, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus pediu para Pedro, e ainda não era discípulo. Na ordem cronológica, nós vamos ver que esta passagem de Lucas, no capítulo 5, Pedro ainda não era discípulo, mas agora, na ordem cronológica, agora Jesus, falando com Pedro já formado na escola, ele agora dá ordem a Pedro. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 17, 24 ao 27, que o mesmo Pedro ouviu a Jesus de Nazaré dizer: Pedro, lança o anzol no mar. A passagem todas aqui conhecem de cor salteado. Estava Pedro, e quando de repente veio aqueles que queriam receber o tributo, o imposto, e chegou a Pedro e disse: Pedro, seu mestre paga o imposto? Pedro disse sim. Volta para casa, Pedro. Jesus antecipa a conversa pela revelação divina e fala com Pedro: Pedro, quem paga o imposto? Os filhos ou os alheios? Então Pedro disse: mestre, são os alheios. Então Jesus disse: então os filhos estão isentos do imposto. Mas para que não haja más conversações, mas para que não haja um mau testemunho, que todo mundo venha falar conosco, vai ao mar, Pedro, e lança o anzol. O primeiro peixe que subir, tire-o. Abre a tua boca e encontrarás no seu interior um estáter. O que é estáter? Uma moeda de ouro, cujo seu valor era 2 de dracma, que pagaria o imposto de Pedro e de Jesus. Agora vem para mim, escute. Na pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, Jesus pediu para Pedro: lança a rede. Agora em Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27, Jesus fala para o mesmo Pedro lançar o anzol. Por que a diferença? Por que um capítulo em um livro diz para lançar a rede, e agora diz de uma postura de individualidade? O anzol pega só um peixe. Em Lucas capítulo 5, com a rede, muitos peixes.
Acontece que em Mateus capítulo 17, nós vamos aprender que Jesus precisava pagar o imposto. E colhendo um peixe saindo do mar, ele teria um estáter, uma moeda de ouro, para ele fazer uso dessa moeda. Eu aprendi muito quando Deus me trouxe a revelação. Quando Jesus falou para Pedro lançar a rede, e colheu muitos peixes ao barco, e agora Jesus fala em Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, que apenas um peixe seria o suficiente. Eu aprendo claramente com a Bíblia Sagrada em Mateus 22, versículo 14: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Um peixe era para Jesus usar, mas para que acontecesse a pesca maravilhosa, teria que bater a rede. Muitos são chamados para a salvação, mas para Jesus usar é apenas um nesta noite. Que Jesus usar nessa cidade de Ubatuba, vai acontecer um estrondo. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é esse um que Jesus vai usar. Bateu a rede e muitos foram os peixes, mas para pagar o tributo, para uso de Jesus, um peixe seria o suficiente. Disse Jesus a Pedro. A moeda estava na boca do peixe, que Pedro teve que abrir a boca do peixe e encontrar a moeda de ouro. Aquele peixe era diferente. Sabe por quê? Porque tinha algo no interior do peixe que valia ouro. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você veio a este culto e está ouvindo esta palavra missionária? Porque tem algo dentro de você que eu não vi, mas Jesus viu, que vale ouro. E é isso que Jesus quer usar. É o que está dentro de ti que Jesus quer usar. Jesus te chamou, não é porque você é bonitinha e é porque você é bonitinho, porque se fosse por isso o Senhor nem estaria aqui. Você não está aqui, não é por causa da sua estatura. Você não está aqui porque você se arruma muito bem. Sabe por que você está aqui? É porque Jesus não olhou o seu exterior, olhou o seu interior e viu algo dentro de ti que ninguém vê, é só Ele. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7: Deus não vê como o homem vê. Deus olhou para dentro de você e viu algo que vale ouro. Viu algo que vale ouro. Se você tem algo que vale ouro para Jesus, levante a mão e adore. Adore, 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 adore. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia de aleluia. Catuca o crente que está do teu lado e fale para ele: tem algo dentro de ti. Não, está com vergonha, fala, capricha. Tem algo dentro de ti que eu não vejo, mas Jesus viu. E isso vale ouro. O interessante é que quando o peixe subiu, aonde estava o peixe? No fundo. Pedro lança o anzol e o peixe subiu para uso de Jesus. Peixe é tudo igual. Tem alguns que mudam as suas características devido aos seus tipos, raças. Mas peixe, se você pegar o lambari, você não consegue distingui-lo. A diferença daquele peixe era a moeda no interior. E quando ele estava no fundo, Jesus pediu para que Pedro subisse o peixe. E se fosse para Pedro escolher, não seria qualquer peixe, porque Pedro não tinha o poder de olhar o interior. Ele precisou abrir a boca do peixe. Por isso que quando vai subir um peixe para uso de Jesus, muitos poderiam rejeitá-lo. Porque para estar aqui na presença de Deus e ser usado na presença do Senhor, se fosse para mim escolher você, eu não escolheria. Mas Jesus é quem escolhe. Eu quero aqui abrir um parênteses a dizer a você: foi Jesus quem te escolheu e ninguém tem nada a ver com isso. Se estão querendo te puxar o tapete, pode ficar tranquilo, deixa puxar o seu tapete, porque nós não estamos firmados em tapete, nós estamos firmados em Jesus de Nazaré. Pode querer puxar o tapete deste ministério, mas o tapete não vai derrubar, porque este ministério é de
de Jesus de Nazaré. E quem crê nisso, deixa eu ver, levante a mão e dá um brado de glórias a Deus bem gostoso. Enche o diafragma e glorifique a Deus. Algo que estava no interior do peixe é que valia. É o que está do lado de dentro é quem vale. O grande valor está no interior e não no exterior. Se olharmos para Jesus Cristo, o seu exterior não agradava a todos. A sua formosura, o tabernáculo não agradava a todos. Até o vaso que tinha um pouquinho de azeite, o que tinha de mais valor estava no interior. O missionário, o que ele tem de mais valor é o que está no interior dele. E é isso que Deus está olhando para você, e é isso que Ele quer usar. O que está no seu interior. E isso que você tem no seu interior foi com que Jesus falou para pescarem, porque Ele queria fazer uso. Sabe o que eu aprendo? Davi, quando ele veio para fazer a obra do Senhor, ele já tinha a funda. Não precisou tê-la para lutar com Golias. Moisés, quando ele veio para fazer a obra do Senhor, ele já tinha o cajado. Não precisou ter o cajado no momento para ele enfrentar a Faraó. Sabe esse jeito que você é? Esse jeito às vezes explosivo, esse jeito que todo mundo olha e acha defeito, é desse jeitinho aí que Deus quer te usar. Muita gente não gosta de você, muita gente acha que você tem problema, mas é desse jeito que Jesus te chamou. Você estava lá no bar, embriagando, querendo bater nos 10. Jesus estava olhando para você com um olhar de apaixonado e falou: é essa coragem que eu vou usar. Tem coragem para bater nos 10? Vai ter coragem para esfregar a cara do cão? Ele vai pisar na cabeça. Ele olhou para você e viu essa coragem. Você queria bater nos 10? Ele falou: eu vou trazer para minha casa, vou derramar minha misericórdia, vou encher do meu espírito. Imagina se ele tinha coragem de bater nos 10. Imagina o que ele vai fazer com o inferno. É esse corajoso que vai subir a favela, que vai pregar agora lá nos presídios. É esse corajoso. Lembra quando você estava cantando funk? Jesus estava lá em cima, olhando para você, cantando funk, cantando Rebolation. Ai se eu te pego, ai se eu te pego. Estava você lá na noitada, lá na balada cantando. Jesus olhou e disse: ah, é essa aí mesmo que eu vou usar. Tem algo no interior dela que eu vejo. Eu vou investir, vou trazer para minha casa, derramar misericórdia, vou derramar meu espírito. Ela cantava funk, agora ela vai adorar meu nome. Ela vai adorar meu nome. E quando ela adorar, o céu vai abrir. O céu vai abrir. Maconheirinho cheirador de cocaína, 4 dias, 4 noites sem comer e sem beber. Vou trazer para minha presença, na minha casa, vou derramar misericórdia, vou derramar meu espírito. Ele ficava 4 dias, 4 noites sem comer e sem beber nas drogas. O jejum que ele vai fazer efeito, e a igreja vai andar. É o jejum. Todo mundo está querendo ver essa falência, mas Jesus te escolheu, e se ele te escolheu, ninguém tem nada a ver com isso. Só quem Jesus escolheu, deixa eu ver. Só quem Jesus escolheu. Só quem Jesus escolheu. Levante a mão e dá glória. Até você, irmã, que adorava o Deus que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem ouvido mas não ouve, tem mão mas não apalpa, tem pé mas não anda. Jesus estava lá em cima olhando e viu que o seu interior tinha algo que valia ouro para ele. Porque quando Jesus viu você se prostrando de frente